Salve Thugs! Yo Gotti e Young Dolph são dois rappers bem conhecidos por representar a cidade de Memphis, que fica no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América. Em certo momento os dois eram meio que parceiros de negócios. Porém, tudo isso mudou após uma rivalidade entre os dois iniciar. Então neste vídeo você vai saber como foi que a treta entre Young Dolph e o rapper Yo Gotti começou. Essa com certeza foi uma das maiores tretas que já aconteceu na história do rap. Isso porque vários acabaram perdendo a vida no final. Bora pro vídeo. Em 2010, Yo Gotti estava começando a fazer sucesso, pelo menos no mundo da indústria, do mainstream, porque pelas ruas de Memphis, Yo Gotti já era conhecido. Ele tinha lançado uma música intitulada Five Star, com a participação de rappers como Gucci Mane e Nicki Minaj. Então na época isso ajudou bastante o Yo Gotti a chamar mais atenção na indústria musical, pelo menos no lado mainstream. Então na época, parecia que Memphis estava com uma nova estrela para representar a cidade. Enquanto isso, Young Dolph, em 2010, ainda estava apenas começando a sua carreira musical e tinha lançado a sua mixtape intitulada Welcome to Dolph World. Esta mixtape ajudou Dolph a chamar a atenção de rappers como Gucci Mane, 2 Chainz e alguns outros rappers de Atlanta, e assim ele começou a ganhar mais popularidade. Mas avançando um pouco, para 2012, Yo Gotti já tinha se tornado uma estrela, não apenas na sua cidade natal, em Memphis, mas também como na indústria musical em si. E por outro lado, em 2012, Young Dolph também já estava começando a se tornar uma grande estrela na indústria musical. Foi aí que Yo Gotti notou isso, e em agosto de 2012, ele convidou o Dolph para fazer um show com ele. E aquele foi o único momento registrado entre o Young Dolph e o Yo Gotti fazendo um show juntos. Então, claramente naquela época, tudo estava bem entre os dois, e não havia algum problema entre eles. Porém, por ironia do destino, foi naquele mesmo dia que tudo entre o Yo Gotti e o Young Dolph mudou. Após o show, Gotti e Dolph foram juntos a um estúdio. Em certo momento, Yo Gotti mandou todos saírem do estúdio, porque ele precisava conversar com o Dolph. Gotti queria assinar o Dolph à sua gravadora, a CMG. Então, ele fez o convite ao Dolph para assinar com a CMG, porém, o Young Dolph recusou o convite. First time I even met little dude, go in the studio. First time. Man tell me, he sent everybody out the studio. Like, let me holler at dog. Like, man, you got your own everything. You popping. Like, well, you got the money, you got your team, you got this, you got that. You're like, bro, I'm telling you, we can do this, we can do that. I ain't gotta hold your hand like Starlito. I ain't gotta babysit you like them. I'm like, okay, that's cool, but it's my first time meeting you. You gonna really sit and downplay your artist and throw your artist up on the bus to try to persuade me in to come over there? No, it's just, I can't respect that. Know what I mean? Like, I'm not finna get ready to throw none of my artists up on the bus to persuade somebody else to them. That just ain't where I come from. That ain't how I was raised. That ain't what I respect. None of that. You know what I'm saying? So, no, it ain't no issue. It ain't no beef. It ain't no nothing. It's just a whole lot of misunderstanding and some stuff I don't respect. So. O Gotti, em uma entrevista, revelou que a última conversa que ele teve com Dolph foi em 24 de agosto de 2012, e até onde se sabe, após aquele dia os dois nunca mais voltaram a conversar novamente. Mas aos olhos do público, parecia que as coisas entre o Yo Gotti e o Young Dolph estavam na paz, e que tudo estava bem. Mas enquanto o tempo passava, as coisas meio que começaram a tomar um outro rumo entre os dois, através de vários ataques subliminares que os dois faziam, um atacando o outro. Só que era de um jeito tão indireto, que a indústria nunca sequer chegou a notar na época o que estava acontecendo. Apenas nas ruas de Memphis sabiam sobre os ataques que estavam rolando ou sendo feitos entre os dois nas músicas. Em 28 de fevereiro de 2015, aconteceu um tiroteio na Charlotte Night Club Label. Durante o incidente, 2 pessoas foram baleadas, mas sobreviveram. Alguns artistas conhecidos na indústria musical se apresentariam no evento. Artistas como Young Jeezy, T.I., Yo Gotti e o rapper Young Dolph. Este evento foi um marco na treta entre os dois,
porque após isso as coisas só foram piorando. E como já citei antes, só nas ruas de Memphis é que a treta estava meio que oficial, mas na indústria musical e aos olhos do público, não existia uma rivalidade entre os dois. Então quando o tiroteio aconteceu, muitos não ligaram o incidente ao Young Dolph ou ao Yo Gotti. Porém, nas ruas todos já sabiam do que se tratava aquilo. Mas após o evento, Dolph levou as coisas para um outro nível quando atacou o Yo Gotti em uma das músicas da mixtape que ele havia acabado de lançar. Na música Shitting on the Industry, que inclusive também era o nome oficial da sua mixtape, Dolph declarou que a mãe dos filhos de Yo Gotti ficava flertando e mandando mensagens para ele. Dolph não citou nomes, mas declarou que as ruas sabiam do que aquilo se tratava ou sobre quem ele estava falando. Após isso, essa música chamou a atenção do Yo Gotti, fazendo com que Gotti respondesse em novembro de 2015 na música Legendary, onde ele respondeu, de forma subliminar também, dizendo que o Dolph não poderia ser uma das lendas de Memphis, porque ele só fazia coisas de perdedores ou algo assim. Mas em um dos versos, Gotti deixou claro que já que o Dolph desrespeitou o rei de Memphis, ele teria que lidar com as consequências. E foi aí que eu acho que a treta realmente começou a se tornar mais real e pública. Isso porque um tempo após a música ser lançada, Dolph respondeu anunciando que lançaria o seu primeiro álbum, intitulado King of Memphis, ou Rei de Memphis, em português. E bem, esse era meio que um jeito de provocar o Yo Gotti, porque na época, Yo Gotti declarava ser o rei de Memphis, e até tinha isso escrito na sua biografia do Twitter. Além disso, Dolph também tinha anunciado que lançaria o álbum no dia 19 de fevereiro, que era o mesmo dia em que o Yo Gotti ia lançar o seu álbum, The Art of Hustle. E claro, isso fez os fãs colocarem os dois ainda mais um contra o outro e levantar um debate perguntando quem realmente é o rei de Memphis. Essa também foi a primeira vez que o público supôs que havia uma treta real entre o Yo Gotti e o Dolph. Mas 2 dias após anunciar o álbum, Dolph foi até o Twitter e escreveu: "O mano foi de ser o meu fã número 1 e querer assinar comigo para se tornar o meu maior hater. #factos. E aí, todo mundo ficou certo de que o Dolph estava se referindo ao Yo Gotti. Isso porque o Gotti foi o único que o Dolph revelou publicamente que tentou assinar com ele. Sendo assim, aquela publicação do Dolph só oficializou publicamente a treta entre os dois. Mas o Gotti já esteve envolvido em outras tretas na indústria musical. Então, os fãs esperavam que o Gotti respondesse de volta. Ele deixou seu novo artista na época, conhecido como Black Youngsta, responder o Dolph por ele. Enquanto o Gotti se manteve calado, Black Youngsta entrou na treta chamando Young Dolph de vadia. E na legenda do vídeo, Youngsta afirmou que quando encontrasse Young Dolph, iria bater nele. Black Youngsta até postou um vídeo ao lado de seus parceiros, tentando ameaçar Young Dolph. Algumas semanas depois, Young Dolph foi ao Insta afirmar que Young Gotti tenta dificultar a caminhada dos novos rappers que estavam vindo de Memphis e tentar fazer com que eles não alcancem o mainstream. E basicamente também afirmou que o Gotti estava usando seu artista Black Youngsta para lutar as suas próprias batalhas. Além disso, Dolph também acusou o Gotti de chamar a polícia para ele, fazendo um trocadilho com o nome do Yo Gotti. Dolph substituiu o Yo por Ho, que basicamente era uma forma de chamar o Yo Gotti de vadia, ou seja, Ho Gotti. E na mesma época, Dolph participou do remix da música Ready, do rapper Trouble. Na música, Young Dolph direcionou alguns versos para o Yo Gotti. Na música, Dolph afirmou que todos os membros da sua banca estão preparados, enquanto que o Gotti estava assustado e com medo. Na música, Dolph também voltou a afirmar que o Yo Gotti mandou a polícia pegar ele. Em outro verso, Dolph direcionou alguns versos para o Black Youngsta, afirmando: And I fucked your boss man, baby mama, same hotel for 4 weeks. Never seen a little boy to take care of grown man business. Black Youngsta respondeu aos ataques na música Shake Some. Em um dos versos, Youngsta disse: "Como é que você é o rei de Memphis? Você nem é daqui, você é de Chicago." Bem, Dolph realmente nasceu em Chicago, mas quando estava com 2 anos de vida, passou a morar em Memphis, até a vida adulta. Então, eu acho que o verso do Youngsta não foi dos melhores. Na época, Dolph não respondeu aos ataques, mas um tempo depois, ele lançou a música Play With Your Bitch. Mais uma vez, Dolph estava afirmando que pegou a mãe do filho do Yo Gotti, levando assim a treta para um outro nível.
Isso porque ele realmente foi muito desrespeitoso na música, voltando a chamar o Gary de Ho Gary, afirmando que o Gary era um dos seus maiores fãs e se tornou um hater. E foi nesta música também que o Dove criou a frase que foi várias vezes usada para fazer piada com o irmão mais velho do Yo Gary. Gary não respondeu aos ataques, ele apenas foi até o Twitter e escreveu blá blá blá. Após isso a treta acalmou por um tempo, mas depois as coisas só pioraram quando Young Dove postou o vídeo da música Play With Your Bitch. No vídeo, Dove apareceu tirando a mulher de um sósia do Yo Gary, o que foi muito desrespeitoso e quase acabou com a sua vida. Um dia após o Dove postar esse vídeo, Dove sofreu um atentado contra a sua vida quando seu carro foi alvejado 100 vezes em North Carolina. A situação quase foi fatal, mas o Dove conseguiu sobreviver e sem ferimentos porque o carro do Dove era à prova de balas. E mesmo após o atentado contra a sua vida, Dove na noite daquele dia ainda subiu ao palco e tocou a música Play With Your Bitch. Esta ação do Dove deixou claro que ele não estava com medo e que não ia recuar de nada. Um tempo depois, o artista do Yo Gary, Black Youngsta, foi preso e acusado de ser o responsável pelo atentado, mas o caso foi arquivado um tempo depois por falta de evidências, já que o Dove se recusou a colaborar com a polícia. Aquele atentado apenas serviu para deixar o Dove mais motivado, porque foi após o atentado que ele lançou a música 100 Shots, que se tornou meio que um clássico em Memphis. 100 shots, 100 shots. How the fuck you miss a whole 100 shots? Dove também soltou seu álbum, chamado Bulletproof, que significava a prova de balas, fazendo referência ao atentado, e no título das músicas em ordem na capa do álbum foram meio que uma mensagem. O título da primeira música era 100 disparos em Charlotte, a segunda, Mas eu sou a prova de balas, a terceira, Então foda-se eles, a quarta, É assim que eu me sinto, a quinta, Todos eles, eu sou muito real, a sexta, Eu rezo pelos meus inimigos, a sétima, Eu sou tudo o que você quer ser, mexendo a minha cabeça. Mas o tiroteio em North Carolina não foi o final da treta, claro. Apenas 2 meses após o tiroteio, Dove ficou sabendo onde o Gary estava hospedado em Los Angeles e decidiu até lá. Quando Dove chegou no local para confrontar o Gary, uma luta começou entre as duas bancas e o Dove acabou sendo baleado 3 vezes. O amigo do Gary foi preso por ser o responsável, mas as acusações depois não deram em nada porque mais uma vez Dove e a sua banca recusaram-se a colaborar com a polícia. Mas após o Dove ser baleado 3 vezes, a treta meio que pareceu ficar fraca e os dois lados seguiram com as suas vidas e carreiras. Depois de tudo, o Dove começou a fazer cada vez mais e mais sucesso e os ataques entre os dois lados pararam. Com seu sucesso na indústria, Dove estava ocupado fazendo trabalhos de caridade, principalmente na sua cidade natal em Memphis, e também assinou seu primo, Key Glock, para sua gravadora Prey. E ao mesmo tempo, a gravadora do Yo Gary também estava em uma boa fase, já que eles estavam assinando com artistas que estavam ficando conhecidos na indústria. Porém, apesar da treta parecer estar fraca e nenhuma das duas bancas estar trocando ataques já há um bom tempo, em 17 de novembro de 2021, Dove voltou para sua cidade natal a negócios. Enquanto estava pela cidade, Dove parou para comprar bolos e alguns biscoitos em uma padaria que ele frequentava desde pequeno, já que o local ficava perto da casa da sua avó. Foi aí que um veículo parou no local e 2 homens armados saíram do veículo, efetuando vários disparos na direção do Dove. Dove foi alvejado 22 vezes e perdeu a vida no local. O mais triste é que os responsáveis nem estavam realmente envolvidos na treta, e um dos homens responsáveis conhecia o Dove pessoalmente, mas eu tenho a certeza que todos os envolvidos na morte do Dove se arrependeram do pior jeito possível, mas você vai saber o porquê na segunda parte desse vídeo. Logo que o vídeo bater 300 likes, eu vou postar um vídeo detalhado de como foi o processo até eles conseguirem pegar o Dove e como a banca do Dove passou 3 anos inteiros vingando o falecimento do Young Dove e literalmente fazer a taxa de mortalidade aumentar em Memphis. 300 likes e eu posto o vídeo, então já se inscreva se ainda não for inscrito e deixe o like. Thug Life.